Bom, primeiramente, bom dia aí, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar assistindo a gente. Bom, só para iniciar a nossa call aqui sobre inteligência artificial em área de QA e desenvolvimento, vou estar apresentando primeiramente aqui a nossa TechCell de ChatGPT, formada aqui pelos integrantes da equipe de QA, que sou eu, Felipe, o Otávio e o André, que não pôde estar presente aqui nessa call hoje. E também vamos ter dois convidados, que é o Léo Nesso e o Henrique. Vou pedir também para eles poderem se apresentar um pouquinho. Então, vou colocar aqui, vou começar pelo Léo. Vamos lá, Léo. Bom, foi sorteado para começar. Sorteado. Obrigado pelo convite, Fê. Bom, sou o Léo Nesso, trabalho aqui no CID desde 2012 e sou um dos coordenadores do time de QA aqui dentro do CID. Acho que é isso. Tá, beleza. Vai lá, Henrique. Bom dia, pessoal. Ou boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo essa edição. Meu nome é Henrico Brum, eu trabalho com IA desde 2015. Já fiz graduação em inteligência artificial, ciência da computação com ênfase em inteligência artificial. Tenho mestrado também trabalhando com inteligência artificial aplicada ao processamento de língua natural. Trabalho aqui do CID desde 2019, sempre com projetos de IA e principalmente com processamento de língua, que é a área que eu sou mais especialista, digamos assim. Tô bem feliz aí, obrigado pelo convite, Felipe. Oh, aí sim, cara, que bacana. Vamos lá, Otávio, para finalizar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Eu sou o Otávio, eu sou o mais novinho aqui dessa call. Entrei no CID esse ano, sou estagiário na área de QA aqui, trabalho no projeto Bixby e tô na iniciativa junto com o Felipe, com o André, como ele disse. Estou bem animado em participar dessa call. Estudo ciências da computação e gosto bastante dessa área de IA, então acho que vai ser uma call bem legal, um vídeo bem legal para a gente falar sobre esse assunto que está bem famoso no momento, né? Beleza, legal. Bom, então é isso, gente. Acho que a gente está apresentados aí, todo mundo. Então, vamos lá, né? Vamos para o que interessa, vamos pro assunto. IA dentro de QA e desenvolvimento. Bom, primeiramente eu queria falar para vocês que a gente está estudando bastante aqui na nossa iniciativa TechCell ChatGPT e a gente já viu que a IA ela pode trazer muitos ganhos dentro das nossas áreas. Quais são os ganhos? Ganho de tempo em alguma atividade, a gente consegue automatizar alguns processos também, exemplos, né, utilizando a API que a própria OpenAI disponibiliza. E aí eu queria estar levantando esse tópico e perguntar para vocês. Vi que o Léo já fez artigo também, vi que o seu artigo você deu exemplos da criação de um caso de teste, achei muito bacana. Se você puder falar até um pouco mais também, Léo, desse artigo que você criou. O Henrique também tem muito conhecimento aí, já tem vários temas polêmicos aí para trazer na cal, então eu queria estar levantando esse tópico e perguntar para vocês o que vocês acham? Quem que pode começar a estar falando aí das vantagens? Léo, se você quiser começar aí falando do seu artigo que você criou lá no LinkedIn, ficou muito bacana. O que você acha Legal, aí? obrigado. Primeiro fazer o jabá aqui do LinkedIn, quem Opa, quiser vamos lá. dar uma olhada lá, Léo Nesso, tem um artigo, tem um videozinho que eu criei. Bacana. Estou aprendendo, né? Então, tenho explorado bastante. Acho que a minha parte de inteligência artificial, que eu tenho feito bastante, é estudar formas de como usar no nosso dia a dia, tá? Então, diferente do Henrique, que já trabalha um pouco mais ali na raiz, no beat da inteligência artificial, eu tenho explorado bastante como que nós, no dia a dia, a gente consegue usar. E acho que, assim, numa primeira fase, acho que eu imagino que a gente vai ter várias fases aí de inteligência artificial, tanto de conhecimento, né, de nós que usamos e criando novos conhecimentos, quanto as ferramentas vão evoluindo, né? Então, mas eu acho que nesse primeiro momento, que é o momento que a gente está vivendo, uma primeira fase de conhecer, entender como usar, eu vejo muito a possibilidade de ganho de eficiência, cara. Acho que esse vai ser o grande, a grande barreira que a gente vai quebrar logo de cara é a questão de eficiência. Acho que a gente ganha demais tendo uma ferramenta de inteligência artificial, chat GPT ou Bard, ou qualquer outra, como um assistente. Acho que dessa forma é uma forma bem fácil, né? Uma barreira de entrada muito simples, você começa a explorar ali e consegue aprender de uma forma bem rápida.
e já consegue começar a ter um ganho de produtividade, a melhorar a qualidade e a velocidade do seu trabalho de uma forma quase que instantânea. Então, acho que, assim, se tivesse que dizer, né, a primeira forma de usar o chat GPT no dia a dia, como que a gente pode usar, eu acho que é dessa forma, ganhando eficiência, ganhando velocidade, e usando a ferramenta para ser como se fosse um assistente nosso, né? A gente até brinca. Antigamente tinha aquele clipezinho lá no Word que não servia para nada, a galera, ele aparecia ali, era uma tentativa de uma inteligência artificial, de um assistente. Na época ele não era tão legal, mas acredito que agora, com a chegada da inteligência artificial, o Copilot chegando também para o Office, eu acho que vai ser meio que nessa linha. A inteligência artificial trabalhando como um assistente nosso no dia a dia para facilitar o trabalho, para ganhar produtividade, velocidade e qualidade naquilo que a gente faz. Com relação ao artigo, comentar aqui rapidinho, a ideia foi apresentar algumas formas de usar o chat GPT, no caso eu usei o chat GPT como exemplo, dentro do nosso dia a dia. Então, primeiro eu citei lá um exemplo, falei, eu tenho quero criar um caso de teste para elevador. E aí, só falando isso, ele já falou, tem que verificar se o elevador se movimenta para cima, para baixo, se ele não para no meio dos andares. Então, assim, só de você colocar uma coisa simples, né? Que se você fosse fazer um uso real, você ia colocar mais exemplos, você ia direcionar um pouquinho mais. No artigo, como era só um exemplo, coloquei uma coisa bem básica e ele já deu várias ideias legais. Daí, depois, por exemplo, pedi, falei, queria criar teste não funcional para uma história de usuário que fala sobre login, de uma aplicação Windows, por exemplo. E aí Sim. Ele já fala, ele dá ideias de parte de segurança, de acessibilidade. Então, assim, é bem interessante. E ele começa a te dar... É lógico, acho que, Sim. primeiro de tudo, né, eu não vejo um chat GPT ou a inteligência artificial substituindo o profissional. Pelo menos não nesse momento eu não vejo isso. Porque você precisa saber como perguntar. Eu acho que a grande chave, né, do chat GPT é você saber como perguntar, o que perguntar e depois também validar o resultado. Acho que não dá para você simplesmente perguntar e assumir que aquilo ali é verdade. Então, acho que é isso, cara. Depois a gente vai abordar um pouquinho mais, vai dar um pouquinho mais de exemplo. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Uma coisa que eu achei bem bacana também eu estava vendo o seu artigo lá, eu estava vendo a apresentação, vi lá que nem você falou, ele praticamente dá o nosso pontapé inicial, né? Ele não vai substituir o nosso conhecimento, mas aquele pontapé inicial que a gente ia perder muito tempo ali, tipo, por onde eu começo, onde eu vou começar minha criação de caso de teste, então ele já vai estruturar aquela ideia e a gente vai personalizar, né? Com o nosso conhecimento. E uma coisa que eu achei bem bacana é que você deu o exemplo, se for por um cara, não lembro se era coreano ou japonês, e aí você já transcreveu, pediu para o ChatGPT transcrever para esse VP, né? E aí eu fiquei pensando, olha que legal, ele já melhora até na comunicação, né? Então é algo que ajudaria bastante a gente também. Aproveitando que a gente já levantou esse gancho aí, posso pedir licença e trazer aqui os exemplos que eu programei aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. Opa, beleza. Bom, então para deixar um pouquinho mais visível os exemplos que o Léo deu, eu também coloquei alguns, brincando aqui no chat GPT, eu coloquei alguns exemplos. Nesse primeiro caso aqui, não está o exemplo inteiro porque não ia caber na tela, mas nesse primeiro caso eu pedi para ela criar alguns casos de testes para a seguinte situação. A gente tem um software de um relógio smart e eu dei os critérios para ela ver o horário, o clima local, né, que ele tem esse funcionamento, os batimentos cardíacos e a contagem de passos. Então aqui embaixo ela já trouxe para mim toda uma estrutura de como que eu posso estar começando esses casos de teste, como que eu posso estar estruturando ele, já dando os tópicos e dando mais testes também que eu posso estar fazendo e não só um único exclusivo teste para que nem nesse daqui, teste de exibição do horário atual e teste de sincronização de horário, por exemplo. Eu não tinha pensado nisso, ela já pensou e pediu para ver se também está batendo, né? Para a gente deixar um teste um pouquinho mais completo, né? Não sei se alguém tem mais algum comentário sobre esse cenário aqui. Eu tenho, Fê. Na verdade, não é nem sobre o cenário de forma geral,
mas sobre a forma como ele apresenta. Quando a gente pede de uma forma genérica, ele apresenta aí como se fosse um Word, né? Então ele coloca em negrito o título, deixa bonitinho para uma forma visual para ler. Pensando mais no nosso dia a dia, quando a gente provavelmente vai criar esse caso de teste para importar numa ferramenta de gerenciamento de teste, você consegue tanto pedir para ele gerar isso em tabela, já falar na coluna 1, coloca o título, na coluna 2, coloca os steps, então ele já consegue deixar preparado para a hora que você exportar ele aqui, já importar direto na ferramenta. E se você tiver, né, a versão paga lá do ChatGPT, ele possibilita também já gerar isso através de uma planilha. Então, você gera uma planilha já com as colunas, né? Então, uma coluna é o título, a outra são os steps, a outra é o ID, enfim, você consegue já vem tudo certinho, né? O que vai ter em cada coluna e exportar para ficar pronto para você importar na sua ferramenta. Então, é até uma forma que dá para usar, que facilita ainda mais o trabalho. Claro, claro. Muito legal mesmo. Assim, o ChatGPT, ele veio aí para dar um grande suporte, né, para nossas vidas. Não sei se o Henrique tem algum comentário, tô vendo que ele tá ali. Não, eu acho muito legal e principalmente conseguir ver todas essas funcionalidades que a gente consegue tirar do ChatGPT, né? Quando a gente vem trabalhando aí com inteligência artificial, a gente sempre vê uma limitação muito grande da gente conseguir atingir tanto coesão quanto coerência na língua. Então a gente sempre vê aquelas IAs que falavam meio torto, traziam as palavras meio estranhas, e com o chat GPT, pelo menos, né, desde o ano passado, aí, com a apresentação do GPT 3.5, a gente começou a ver, tipo, um robô que, na verdade, consegue ter coesão e coerência. Então, ele consegue, tipo, falar com você numa língua natural, com coesão, né, que é, tipo, usando os termos certinhos, os verbos conjugados, o plural, variação de gênero, tudo direitinho, mas também com coerência. Então, tipo, ele tem uma sequência lógica de pensamento ali. E isso é engraçado porque quando a gente pensa em língua, né, a gente sempre pensa na formalidade da língua, mas na verdade tudo é língua. Então, a gente tá falando de ADA, a gente não tá falando de uma pessoa que vai aprender o idioma. Então, qual que é a diferença de eu aprender a falar em português, de eu aprender a falar em inglês e de eu aprender a falar em CSV, por exemplo, que é um formato normal de tabelar dados? Ou eu aprender Python, Java, Kotlin, tanto faz, para ele é a mesma coisa, né? Então, até dessa estrutura a gente consegue ver, tipo, que além dele entender a língua, ele também consegue entender, entre aspas, né? Ele também consegue entender os padrões em outras sublínguas que a gente aprende no dia a dia. Então, a gente tem hoje linguagem de programação, a gente tem linguagem de máquina, a gente tem linguagem de, sei lá, de teste, a gente tem linguagem Sim. de tabela, e tudo isso acaba sendo meio que a mesma coisa para o ChatGPT, é só processamento de dados e geração de tokens, geração de palavras, geração de texto. Se ele consegue fazer isso para a língua, que é muito complexa, por que ele não conseguiria tabelar uns dados, né? Ou, sei lá, tirar sei lá, um insight de um conjunto de documentos. E eu acho que é aí que está a força dele, né? A gente nem sabe até onde ele pode ir para conseguir nos ajudar de fato com essas tarefas, né? Sim. Não, bacana, exatamente. É isso aí. Na minha opinião, o ChatGPT veio para facilitar nossas vidas. Ah, com certeza. Eu vejo que assim, mais do que facilitar, né? Tipo, desculpa. Não, pode seguir, pode seguir. Não, eu ia dizer que, tipo, mais do que facilitar, ainda é uma ferramenta que a gente não sabe muito bem até onde ela pode nos levar, né? Então a gente usava IA para fazer geolocalização, a gente usava IA para reconhecer padrão, para trabalhar no mercado financeiro, a gente só usava IA para usar número. Não, a gente precisa prever esse número, a gente precisa estimar isso aqui, vamos usar IA. E agora a gente está usando IA para escrever texto. Então, tipo, isso meio que dá uma nova dimensão de coisas que a gente pode fazer, né? Então, desde a área de programação que já tem tido benefício com isso, a área de teste, design, quantas tarefas, digamos assim, laboriosas que a gente tem no dia a dia, que a gente agora consegue utilizar uma ferramenta para isso. Então, ao invés da gente ter que ficar lá, sei lá, perdendo 40, 30% do dia fazendo uma tarefa repetitiva, que ela exigia um pouquinho de cognição, né? Porque para a gente ter essa coerência, a gente precisa de uma cognição que ainda é humana. Na verdade, se ela é ensinável, a gente consegue ensinar para uma máquina. E aí o ChatGPT, né, todos os modelos de LLM, eles vieram para mostrar que na verdade dá, se a gente tiver dados suficientes e alguns cuidados. Já a gente fala desses cuidados aí, hein, Henrique? Vamos lá, Léo. Esse é polêmico. Cara, um outro exemplo, a gente vou linkando com o que o Henrique falou e a gente lembrando um pouquinho de teste, uma possibilidade é você criar uma persona.
Então, você define qual é o perfil do que o chat GPT ele vai assumir, e com base naquele perfil, você pede a informação para ele. Então, vamos supor que você está criando um aplicativo para uma criança, com foco em crianças de 6 anos. Então, você fala, imagine que você é uma criança de 6 anos. E aí você pode pedir para ela analisar uma determinada aplicação ou dar ideias de uso da aplicação. Enfim, você consegue conversar, usar como se tivesse uma criança ali do seu lado, respondendo aquelas perguntas. Então, ele pensa como se ele fosse uma criança, que às vezes é muito mais fácil do que para a gente. Ou às vezes teste de acessibilidade, né? Fala, imagine que você é um deficiente visual, por exemplo. E aí fala, tá, quais são suas dificuldades para usar uma aplicação? Ele vai dar as dificuldades que ele teria para usar uma determinada aplicação. E com base nisso você pode, às vezes, criar testes mais efetivos, né, mais eficazes. Bacana. Ele já vai trazer a informação que às vezes você não tem, né? Que ali de primeiro momento, sem pesquisar, ele vai te trazer o primeiro passo, né? E aí, com base nisso, você consegue até implementar mais coisas. Exato. Ou até melhorar, né? E também, eu acho que uma grande vantagem que a gente tem também é a gente conseguir, digamos assim, comprimir informação, né? Porque eu acho que todo mundo sempre fica bem quando a gente vai escrever documentação, vai escrever alguma coisa, a gente sempre fica naquela dúvida de assim, ó, se eu escrever mais, a documentação vai ficar muito grande e ela deixa de ficar legível. Se eu escrever menos, eu posso perder alguma informação importante. O que o ChatGPT consegue fazer é justamente encontrar esse meio termo. Ele consegue encontrar o mínimo de informação necessária para a pessoa conseguir entender um conceito complexo. E ele mostra isso para a gente quando a gente pergunta para ele, mas ele também pode ser usado para a gente escrever um cenário de teste. Tipo, o que a gente precisa de fato saber desse cenário? O ChatGPT consegue dizer o mínimo que a gente precisa. E às vezes até coisas que a gente não imaginava que seriam necessárias. Né? Sim, verdade. Bom, deixa eu pegar aqui, eu trouxe mais alguns exemplos, né, para a gente poder debater um pouquinho mais. Nesse exemplo aqui, eu já vejo que tem ganhos para as duas áreas, porque eu sei que várias empresas utilizam a ferramenta Gira, inclusive para armazenar bugs e tudo mais, e eu vejo que tem uma necessidade que às vezes a pessoa ali tem o conhecimento de desenvolvimento, tem o conhecimento de QA, mas às vezes ela não tem o conhecimento muito da ferramenta Gira e tal, e que dá para fazer alguns filtros que facilitam muito a vida, assim, para você poder se organizar ali e tudo mais. E aqui eu dei um exemplo bem básico. Ela consegue fazer coisas mais complexas, mas eu dei um exemplo básico, só para mostrar que, por exemplo, ela consegue te ajudar a mexer com ferramentas. No caso aqui, eu pedi para ela fazer um filtro personalizado no Gira, onde ela filtrasse os issues de um usuário e que estivessem com o status closed. E, assim, muitas pessoas, às vezes, não teriam essa facilidade ali já vendo a ferramenta. E, no caso, até mesmo eu utilizo essa ferramenta, eu não tinha tanto conhecimento. O ChatGPT acabou me ajudando a fazer alguns filtros e, assim, facilitou demais a minha vida e eu acho que é algo bem interessante também da gente mostrar para o pessoal que é possível, não só com o Gira, mas também com outras ferramentas, ele consegue te dar ali um conhecimento básico, até mesmo alguns exemplos de como você pode estar trabalhando com ela, né? Achei bem interessante trazer isso também. Não sei se alguém tem algum comentário a mais. E até se você errar algum comando desse, ele consegue corrigir para você. Que eu acho que, para mim, é uma das coisas mais fundamentais, assim. Quando você consegue, tipo, dizer para ele, ó, o que tem errado aqui, o que tá errado ali, tipo... Sim. Isso é realmente absurdo, assim. Ainda é uma feature que a gente... Que quem trabalha com processamento de língua, a gente se impressiona diariamente com isso. Assim. Nossa, mano. Impressionado, né? Insano. Cara, eu tive uma situação que era exatamente com relação a filtro no Gira, onde eu queria fazer um filtro de determinado projeto tipo task e que não tivesse uma determinada label. Então, por exemplo, projeto A, tipo task, mas que não tenha label bug, por exemplo. Aí eu fiz. No primeiro filtro que eu fiz, ele mostrava o que não tinha bug, mas ele não mostrava as tasks que não tinham nenhuma label. Então, ele só via as tasks que tinham alguma label, mas não, essa label não era bug. E não mostrava que estava vazio, né? As tasks que não tinham nenhuma label. Aí eu joguei o que eu tinha, o prompt que eu tinha criado, né? A string que eu tinha criado de busca, e falei para o ChatGPT, falei, olha, ele não está retornando as tasks que não tem nenhuma label. Aí ele fez lá, ajustou, colocou lá um empty lá no meio, alguma coisa do tipo, não lembro exatamente como que é,
e em questão de segundos resolver um problema que eu ia ter que ficar pesquisando bastante, ia gastar Sim, um tempo muito maior para resolver. Ou até não ia resolver, ia fazer o filtro na mão depois, mas ia então ficar lá, ajudou né? bastante. Excelente. Exatamente. O chat Top. GPT reduzindo as gambiarras no ambiente de trabalho, olha aí. Isso Exatamente. aí Olha é. lá, olha aí. Bom, e eu trouxe também um outro exemplo, acho que esse daí o Otávio pode até comentar melhor. Vai lá, Otávio, dá a oportunidade aí de você comentar esse. Esse exemplo aí a gente pode ser visto bastante na parte de desenvolvimento, né? Esse exemplo eu peguei de uma parte que eu estava estudando uma linguagem de programação e é um trecho de um código simples, é um trecho, como é uma parte pequena do código que eu coloquei algo errado e pedi para ele corrigir para ver se ele ia corrigir da forma certa ou se ele ia dar indicações de como eu corrigir esse código. E aí, como vocês podem ver na tela, ele mostra, ele dá informações do que ele corrigiu, ele mostra onde ele colocou, ele me dá o código corrigido já. Se eu quiser copiar ou se eu quiser, sei lá, mudar alguma coisa, eu posso pegar esse código que ele corrigiu e pode ser usado, eu uso bastante, como eu estou na faculdade ainda, estou estudando bastante programação, como é algo novo para mim, muitas vezes eu escrevo algum código que é um pouco maior, às vezes a gente esquece um ponto, um parênteses, algo assim, que pode ser simples, e a gente não se atenta na hora que está ali, e se você copiar e pedir para o chat te ajudar a corrigir ou dar informações de como melhorar, deixar mais simples, com o mesmo nível de informação, ele ajuda bastante. Então, eu já várias vezes já precisei dessa ajuda. é, então, ele é algo que vem, como eu falei, como a gente já falou também, ele não substitui, né? Você tem que sempre revisar, que pode ser que ele também erre algo ou tire alguma informação que você ainda precisa daquilo que você pediu. Então você tem que revisar, tem que olhar, mas é algo que ajuda muito. Então, em questões de segundos, ele resolveu um problema que eu teria que ficar lendo o código novamente, teria que ver de novo, teria que pesquisar. Então, eu acho muito bom, eu uso bastante e acho que é isso. Não, bacana. É uma coisa que às vezes você levaria tempo, que no caso aí foi um trecho pequeno, mas se fosse um código grande, você levaria ali, tipo, às vezes um erro bem pequeno, levaria, sei lá, meia hora, uma hora para achar ali, putz, era um ponto, era um espaço, era essa palavra aqui, ou essa função que não estava ok, né? E o legal, uma coisa que eu achei bem interessante, é que além dele corrigir para você, ele não só corrige e te joga, ele corrige e te fala o que tá errado. Então quer dizer o quê? Você aprende também. Você fala, putz, foi aqui que eu errei, né? Então, isso é muito bacana também da parte do ChatGPT. Ele traz o serviço completo ali. Não Exato. sei se o Henrique tem algum comentário, tô vendo que ele tá com um olhar ali meio atento. Eu tenho vários sempre, cara. É fabuloso, assim, porque principalmente essa parte, a questão educacional, né, do ChatGPT também, hoje ele tem sido usado muito como ferramenta de apoio educacional. Então, tipo, muitas vezes a gente tem aluno de graduação, aluno de pós-graduação, curso de idioma, às vezes você fica com uma dúvida muito específica que ela precisa de um ser humano para trabalhar ela. Então, é dar aquele exemplo assim, né? Como é que eu faço para chegar sei lá, no banco mais próximo? Eu posso abrir o Google e procurar banco, ele vai me dizer o banco mais próximo e eu vou. Só que eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar numa cidade muito pequena, que você abre o Google e não tem nada. E aí você precisa perguntar para alguém da cidade onde que fica o banco. E aí a pessoa te explica. A informação é a mesma, só que o conhecimento de mundo que essa pessoa tem acaba fazendo você atalhar o caminho. Então, às vezes você não precisa dar tanto quanto o GPS manda. Às vezes tem um caixa eletrônico do seu lado, você não sabe na padaria do vizinho. E isso é uma coisa que o chat GPT consegue fazer. Então, é, trazendo isso para a computação, né, para a parte de programação de desenvolvimento, você vai ter problemas de best practice. Então, às vezes, você está escrevendo um código, ele está certo, ele funciona, mas não é a melhor maneira de você fazer isso. Às vezes, alguns padrões que já estão solidificados na área, você precisa fazer, sei lá, um factory, você precisa fazer Uhum. um decorator, e aí você não sabe exatamente como fazer, você pode procurar vários exemplos, ou você pode conversar com o ChatGPT e ele ir te guiando para você construir o exemplo que você precisa. Então, esse específico
que a gente sempre precisa de uma pessoa, ou precisava, né, de uma pessoa, a gente consegue substituir em partes pelo ChatGPT. Claro que aí começam a entrar algumas ressalvas que a gente tem que ter com essa informação, né? Principalmente parte de curadoria. Senão a gente não precisa mais de dev plano sênior, né? Aí a gente Então, pede lá e só ele falta faz. pro chat GPT e ele faz tudo pra gente. Isso é verdade. Bom, isso aí. Eu trouxe também mais um exemplo aqui, só para a gente finalizar com os exemplos aqui, de comunicação. Aqui eu já estou numa parte mais. Eu dei um exemplo de feedback, então estou numa parte mais, talvez, de um gestor, dando feedback para algum funcionário, ou até mesmo um colega, né? E aí eu coloquei o feedback ali de uma forma um pouco mais. Como podemos dizer, menos lapidada, um pouquinho mais agressiva ali, não com essa intenção, mas às vezes a gente escrevendo ali no dia a dia, a gente não para pensar tanto, né? Então eu coloquei ali o feedback que o João tá tendo um bom desempenho, tá entregando todas as metas, mas o comportamento dele não tá adequado pro ambiente de trabalho, né? Que tá afetando as outras pessoas ao redor. Então eu pedi pro ChatGPT deixar o feedback menos agressivo e mais construtivo, né? Colocar informações que vão trazer deixar mais rico o feedback. E aí ele me trouxe aqui um feedback bem mais tranquilo, mais construtivo e também menos agressivo, né? Que eu acredito que talvez passando esse feedback que ele trouxe para a pessoa, ela não vai se sentir ofendida nem nada. Às vezes ela vai para pensar e fala: nossa, verdade, estou indo bem no meu trabalho, mas eu tenho que mudar esse comportamento meu que está talvez afetando ali as pessoas, né? Acho que é bacana, eu vejo que ela melhora bastante a nossa comunicação também. A gente pode usar isso como um apoio, né? Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Legal. Ô, Felipe. Tem um comentário até de um. Desculpa, Otávio, segue. Não, pode continuar aí. Tranquilo. Não, beleza. Eu tenho um exemplo que a gente tem usado aqui no CID. Dentro do nosso time de QA, a gente faz uma pesquisa mensal de bem-estar emocional. Então, assim, a gente faz uma pesquisa de como o pessoal está se sentindo. Tem algumas perguntas, então, acho que são 10 perguntas que a gente faz, que a pessoa responde lá numa nota, numa escala de 1 a 5, né? Se você está bem, está mais próximo do 5; se você não está bem, mais próximo do 1. E aí o time todo responde. A gente tem aqui no CID distribuído em 3 unidades, né? Então tem Campinas, Recife, Manaus, e o QA tem uma parte, um braço do QA em cada uma dessas unidades. E com essas respostas, na mão, o que a gente faz? Tenta analisar, faz lá a média, calcula, tal, faz toda a análise como sempre foi feito, faz uma análise daqueles números. Com o ChatGPT, a gente está começando a explorar uma forma de fazer essa análise de uma forma mais automatizada. Então, você já cria os prompts ali que são interessantes. Então, me diga quais são as 3 piores notas de Campinas. Aí ele mostra. Me diga quais são as 3 piores notas de Campinas na nossa primeira pesquisa e mostra a evolução dessas notas em gráficos para eu conseguir ver como está sendo esse comportamento, né? Se a gente está conseguindo melhorar esses índices. Então, é bem legal. Então, você consegue pedir análise, falar que característica você vê de diferente na unidade de Campinas e Recife, ou Recife, e aí ela começa a mostrar vários insights ali, te falando coisas que você, fazendo isso na mão, assim, sem a ajuda de uma inteligência artificial, você faria da mesma forma, né? Ele não está fazendo nada que a gente não consiga fazer, mas faz de uma forma muito mais rápida, e aí você só vai revisando e vai ajustando. Então a gente tem usado dessa forma, e tem sido bem legal também. Bacana, interessante. Bem interessante mesmo. Bacana. Pode falar, Otávio. O que eu ia falar puxando desse exemplo aí do feedback, é uma coisa que eu lembrei que uma vez eu estava estudando sobre o ChatGPT em si. Eu lembrei de um exemplo que é muito bom nesse caso, que era era um caso que um gestor, ele necessitava criar uma automação de e-mail que ele desse o feedback de uma forma que ele pediu lá. Ele deu uns requisitos do feedback, né, para o ChatGPT criar. Aí ele criou uma automação com o ChatGPT, usando o ChatGPT, né, para criar um feedback de premiações para determinados colaboradores do time desse gestor, e ele já foi enviando os e-mails com as premiações e o feedback criado pelo ChatGPT. Então, você olha como tá tudo meio que ligado, né? A automação, a comunicação, como ele ajuda em, tipo, todas as áreas, assim, de uma empresa, né?
Sim, bacana, interessante. Ia ajudar muitos gestores aí que tem muitos funcionários abaixo, né? Só tem que tomar cuidado porque tem que dar aquela revisada, né? Vai que o ChatGPT colocou alguma coisa ali que é incoerente. Mas sim, muito Nossa, você achou bacana. legal, cara? Eu achei assustador. Não, Desculpa. eu acho um pouco assustador também, mas eu vendo o lado do gerente, assim, do coordenador, pô, o Léo pode falar melhor aí. Às vezes tem, não sei, às vezes ele é coordenador de 20 pessoas e tem que dar feedback para 20 pessoas. Por isso que é bom, lógico, não tô falando para pegar e já mandar ali de forma automatizada e não conferir nada, né? Mas, pô, pelo menos já ia adiantar bastante o trabalho dele, né? Não sei se o Léo pode dar um Sim. comentário. Não, cara, a gente até fez, nós temos aqui no CID, né, 2 feedbacks formais por ano e cada time depois tem alguns feedbacks intermediários. A gente não usou para análise, pelo menos não oficialmente, a gente não usou para análise dos feedbacks, mas a gente fez um piloto aqui só para ver como funcionaria. Então a gente pegou algumas 3, 4 pessoas ali e jogamos a planilha lá na inteligência artificial, anonimizando o nome, né? A gente trocou os nomes ali, tirou a parte que tinha dados pessoais, jogamos só para análise, e aí ele começa a devolver, falou, tal pessoa tem um perfil mais técnico, tal pessoa tem comunicação forte, e aí ele pega também, a gente tem na nossa avaliação aqui, a gente tem tanto as avaliações, né, de 1 a 5, quanto o campo livre para colocar comentários. E aí ele faz um resumo dos comentários. Então ele pega aqueles comentários que chegaram de cada um e faz um resumo, coloca algumas informações. Então, isso a gente ainda não usou aqui, mas fizemos um pilotinho aqui para ver como funciona e aparentemente ele consegue ajudar bastante também. Ah, bacana. Muito interessante. Mas só cuidado aí, hein? Vai avaliar a gente mal. O chat GPT. Brincadeira, gente. Mas, bom, acho que é isso. Não sei se alguém tem mais algum comentário sobre esse tópico. Acho que a gente pode ir pro próximo, né? Não sei. Tranquilo? Então vou voltar nossos rostinhos aqui. Aí, ó, já caiu a cara do homem aí. Deixou o ChatGPT escolheu o mais bonito. Já escolheu o Henrico. Claramente, Bom, gente, ChatGPT tem bom gosto. aproveitando, Henrico, que você está aí no palanque aí, eu já vou fazer a pergunta para você. Sobre a segurança da informação que a IA pode trazer para a gente. Você comentou comigo, falou que queria falar sobre esse tópico. Traz aí algumas informações interessantes para a gente debater, então vamos lá. Vamos para a polêmica. Tranquilo. Eu acho que quando a gente fala em segurança, confiabilidade, explicabilidade, que é um termo que a gente tem usado aí nos últimos tempos, o GPT ele traz alguns alertas muito interessantes. Assim, a gente sempre trabalhou com IA do jeito muito explicável. Então, tem um linguista muito famoso chamado Noam Chomsky, que ele tem uma ideia meio gerativista, que ele fala que assim, a gente precisa entender como a língua funciona para poder desenvolver ela. E o ChatGPT vai totalmente ao contramão disso. Eu não preciso entender como a língua funciona para conseguir trabalhar com ela. Então, hoje, o ChatGPT você pode pedir a resposta para ele em búlgaro, você pode pedir em espanhol, e ele vai te responder com coesão e com coerência. Eu sempre vou bater a tecla da coesão e coerência, porque ainda é assustador o que ele consegue fazer. Só que o problema disso é que, como a gente ainda não sabe exatamente como ele funciona, e o próprio ChatGPT ainda tem algumas dificuldades de se justificar para tomada de decisões, a gente ainda pode incorrer em erros. Então, não é ter se tornado menos comum, né? Até com a diminuição, talvez assim, na popularidade de hype que ele teve em novembro, dezembro ali, mas a gente já nota que o ChatGPT às vezes ele dá umas falhadinhas. E essas falhadinhas, quando ele se torna um sistema crítico, podem se tornar em falhas grandes. Então, eu sempre brinco com o pessoal que a gente usa hoje GPS sem conhecer a cidade. Ah, cheguei em Campinas, não conheço nada aqui. Abro o GPS, eu consigo chegar em qualquer lugar. E às vezes ele te manda por uma rua estranha. Só que a gente trouxe isso para nossa cultura e hoje a gente já sabe lidar com essas coisas. Então, às vezes a gente está indo num lugar, não é raro de encontrar um motorista de Uber que diz assim: aqui o GPS está mandando ir por aqui, mas eu não vou não, porque ele sempre me manda por esse caminho e está sempre errado. E aí eu acho engraçado isso, porque a gente confia tanto na tecnologia, mas não para tudo. A gente ainda precisa de um ser humano lá. E quando a gente fala em chat GPT, geração, tanto de tomada de decisão para feedback, né, que deu um exemplo, para programação, para desenvolvimento, para geração de test case, quem que garante que a informação que a gente está de fato utilizando está correta? Porque
com coesão e coerência, eu posso falar vários absurdos. E mesmo assim eles fazerem sentido. Então eu podia ter me apresentado aqui e ter dito, meu nome é Jefferson. Só que meu nome não é Jefferson. E vocês iam ficar me chamando de Jefferson por muito tempo. E com o ChatGPT é mais ou menos assim. Se ele entender alguma coisa errada, se ele receber um dado de treinamento de fine tuning errado, se ele começar a postergar um erro de maneira equivocada, talvez a gente nem saiba que ele está errando ou que ele está se baseando numa informação errada. E aí eu gosto de sempre trazer eu gosto muito de cinema, gente, e eu gosto muito do filme Cidadão Kane, que é de 1941, antiguíssimo, de 2 horas de duração. E o filme inteiro é baseado num termo que a gente não sabe o que significa. E aí, durante o filme, muita gente fica falando, deve ser isso, deve ser aquilo, deve ser não sei o quê. Só que no final você não sabe o que é esse termo. Você não sabe o que ele significa. E não saber é uma característica humana. Porque o ChatGPT ele sempre sabe de tudo. Se você perguntar para ele, sei lá, por que uma árvore cresce mais rápido em tal terreno, ele vai te dar uma resposta. Mas ele sabe, não sei. Mas ele vai te dar uma resposta. E a resposta vai ser coesa e vai ser coerente. Acho que esse que é o principal problema, assim, de a gente confiar tanto nele, assim, dessa forma Entendi. indiscriminada. Às vezes ele vai estar trazendo ali a resposta, mas não quer dizer que é a resposta certa. E aí eu tenho uma pergunta, não sei se você vai ter a resposta já de fato, mas tem como a gente ter alguma tratativa disso? Ou não? Então, tem como a gente estimar o quanto ele está acertando, o quanto ele está errando, utilizando métricas que a gente já usa no processamento de língua natural. Então, tem algumas métricas que a gente pode fazer, como, por exemplo, usar BLEU com test cases. A gente pode criar cenários para o chat GPT, tentar induzir ele ao erro, identificar quando que ele muda de ideia em relação a uma coisa ou outra, ou até checar as informações uma por uma. Só que isso que é o mais estranho, né? A gente precisaria de um chat GPT para avaliar se o chat GPT está funcionando. E tem muita gente fazendo isso, tá? Não é uma ideia tão absurda assim, não. Só que no fim das contas, isso sempre volta no mesmo ponto que a gente ainda precisa de humanos. A gente ainda vai precisar de um tester, a gente ainda vai precisar de um dev, a gente ainda vai precisar de um gerente, a gente ainda vai precisar do RH, de um recrutador, a gente ainda precisa dessas pessoas que vão ter o seu serviço, o seu trabalho, digamos assim, facilitado pelo chat GPT, mas sempre tendo noção de que ele é uma ferramenta, de que a maneira da gente ter garantia de que ele está funcionando até hoje, deixa eu ver, 22 de setembro de 2023, a gente ter um ser humano especialista avaliando a resposta dele. Porque eu posso, por exemplo, pegar sei lá, chegar para um amigo meu e dizer, cara, vai morar na Grécia, aprenda grego e sai falando grego bem pra caramba. Ele ainda não vai aprender tudo que o povo da Grécia sabe. E o ChatGPT é muito parecido com isso. Ele pode aprender o idioma, ele pode aprender a falar muito bem, mas às vezes ele não sabe. Aliás, ele nunca sabe, né? Porque ele é só um modelo preditor. É um modelo generativo. Então, ele nunca sabe o que ele está dizendo. Ele está sempre se baseando em alguma coisa. Ele está sempre se baseando em alguma informação. Se essa informação é falha, só um especialista pode dizer. Entendi. Bacana. Acho que o Léo queria comentar alguma coisa. Não, legal. Cara, não, só voltando um pouquinho no assunto de segurança, né? Acho que tem acompanhado bastante essa discussão, é uma discussão bastante válida, né? Porque a informação das empresas tem um valor muitas vezes inestimável e o vazamento dela pode dar um prejuízo incalculável. Então, essa discussão de como usar, ou para que usar, tem sido muito levantada e acho que é um ponto que é bastante importante. O que eu tenho visto muito que é um ponto. Qual é a solução? Hoje ninguém sabe. Mas o importante, as recomendações que a gente vê dos especialistas é a seguinte, que a empresa traga a discussão para dentro dos times, que não ignore isso. Por mais que às vezes você não queira que seu time use nesse momento, é importante trazer essa discussão. Por quê? Hoje o acesso à informação, o acesso às ferramentas está muito fácil. Então, você às vezes consegue barrar ali no seu sistema e falar, não vai acessar o chat GPT dentro da minha empresa. Beleza. O cara pega o celular dele e acessa. E se ele não souber a forma de usar, isso pode trazer muitos prejuízos para a empresa. Então, o que parece ser unanimidade entre os especialistas é investir em treinamento, investir em discussão
para que juntos a gente chegue numa solução de o que pode, o que não pode, ou mesmo que hoje não possa nada, mas vamos discutir por que hoje não pode nada. E como que a gente vai trabalhar para daqui no futuro próximo a gente passar a usar de uma forma consciente, de uma forma que a gente minimize os riscos. E outro ponto é que as próprias empresas, né, a OpenAI e o Google estão trabalhando bastante em formas de quebrar um pouquinho esse medo das empresas. Então, a OpenAI lançou recentemente uma versão do chat GPT para empresas. Eu não lembro se era Business, Enterprise, eu não lembro qual era o nome que eles usam lá para essa versão empresarial. E nessa versão, eles garantem que o dado que você coloca lá não é usado para treinamento. Então, ele dá em contrato, ele dá por contrato assinado para a empresa que a informação que você coloca lá, ela é resguardada. E é uma coisa que a gente vai ter que aprender a usar. Hoje você fala, pô, eu vou colocar meu dado ali no chat GPT, como será que ele está usando? É uma preocupação, é válida, mas a gente já coloca hoje, né? Você manda um e-mail, ele passa pelo servidor lá, você salva alguma coisa na nuvem, ele já está lá passando pelo servidor das empresas. Então, é um ponto a ser discutido, uma preocupação extremamente válida, mas que, cara, a gente vai, num futuro que eu acredito não ser tão longe, chegar num meio termo aí interessante, que você tenha segurança e que você não abre mão, né? Porque não vejo uma empresa que busca eficiência viver sem o uso de uma ferramenta de inteligência artificial dando esse suporte todo que a gente está vendo. Então, acho que é mais ou menos nessa linha aí de ter uma discussão, de conversar, para chegar numa solução interessante, tanto para a empresa, mas que também não abra muito margem para risco de segurança, vazamento de dados e coisas desse tipo. Sim. Ô, Léo, só adicionando mais uma camada aí, né? Eu acho que é como qualquer coisa que a gente tem dentro da empresa. Então, a gente enxergar o ChatGPT como um consultor. Então, se hoje a gente tem consultores de RH, a gente tem consultor de vendas, que eles vão entrar na empresa, eles vão ter acesso a informações confidenciais da empresa, eles vão ter que assinar um termo de confidencialidade. A gente tem também para o ChatGPT, para outras ferramentas, né, para o BART, para o Llama, a gente tem que ter uma maneira de fazer isso. Hoje, o que eu tenho de conhecimento é que a OpenAI, ela garante, pelo menos, que o uso do ChatGPT contratado, né, não aquele ChatGPT gratuito que a gente usa, ele é assegurado por termo de confidencialidade. Então, se você fizer um fine tuning local, a OpenAI não usa esses dados, porque a gente precisa lembrar que o ChatGPT, na verdade, ele não é um robô, não é um Android sentado numa cadeira. Ele está lá, ele é um modelo generativo, ele é um monte de número, e se você não retreinar ele, ele não aprende com esses dados. Então, às vezes, uma ideia que a gente tem é que ele está recebendo informações e está aprendendo em tempo real. Geralmente não é assim que funciona. A gente até tem uma área do machine learning que trabalha com isso, mas eu não acredito que o ChatGPT funcione assim. Eu acredito que eles trabalham com batches de dados e lançam uma nova versão. Batches de dados e lançam uma nova versão. Por isso que a gente tem GPT-3, 3.5, 4, enfim. E eu acho que assim, outra alternativa também para as empresas modernas é trazer essas soluções para dentro da empresa. Então, às vezes, a gente pode buscar alternativas a utilizar o chat GPT da OpenAI e a gente ir para um modelo livre, como o Llama. O Llama não dá permissão de uso comercial para ferramentas utilizadas com ele, né? Então, se a gente retreinar o Llama, a gente não pode utilizar comercialmente. Então, para a indústria, ele ficaria vetado. A gente usa mais em contextos de pesquisa, de inovação, ou alguma coisa desse sentido, né? Retida da universidade. Só que nada impede uma empresa hoje de entender como funciona, juntar seus próprios dados e treinar seu próprio Large Language Model. Isso é uma possibilidade. É uma possibilidade cara? Sim. Envolve investimento? Sim. Assim como a gente trazer um consultor de marketing, por exemplo. Tem muitas empresas que não têm um time de marketing e que terceirizam essa funcionalidade para uma agência, terceirizam essa funcionalidade, nessa necessidade para um grupo, sei lá, de várias outras maneiras. Eu concordo muito com o Léo. Eu acho que a gente tentar ficar fora desse mercado não vai ser viável em pouquíssimo tempo. Em curto prazo, isso vai ser uma necessidade de todas as empresas, assim como é ter um time de RH. Toda empresa hoje precisa de um time de RH e eu acredito que
Nós estamos em 2023, 2024, no finalzinho de 2024, toda empresa vai ter que ter acesso a alguma ferramenta de LLM. Não estou dizendo que toda empresa vai ter a sua, mas eu acredito que essa ligação vai se tornar cada vez mais uma coisa comum, como hoje é usar GPS, como hoje é ter um site numa empresa, como hoje é ter uma página no Instagram. Toda empresa vai ter pelo menos uma licença de ChatGPT, de BART, de qualquer coisa, e isso também abre, né, possibilidades aí comerciais. Então, é das empresas abrirem o olho para todas essas funcionalidades e todas essas oportunidades que estão aparecendo aí. Bacana. Eu acho que é algo inevitável, né? Porque os ganhos são muito grandes, né? Tipo, assim, em todas as áreas. A gente ganha tempo, a gente ganha conhecimento, a gente ganha até mesmo alguns recursos para dar ferramenta para a gente poder trabalhar. Então, que nem você falou, acho que vai ser algo inevitável no futuro próximo e eu acho que as IAs estão vindo aí só para ajudar a gente, né? É claro, as empresas ainda vão ter tem esse esquema de confidencialidade, elas ainda vão trabalhar isso, vão ver a melhor maneira de confiar os seus dados às IAs, né? Vão ter empresas que vão querer criar as suas, vão ter empresas que vão fazer parcerias, e eu acho que isso é inevitável, acho que vai acabar entrando mesmo em todas as áreas, né? Bom, Eu acho que é importante, Fê, desculpa. Vamos lá. Eu acho que é legal, é um começo de uma tecnologia, né? O começo de uma tecnologia da forma como ele está hoje para o grande público. Então, às vezes, a gente conversou bastante aqui sobre segurança, que hoje ainda é um problema, um ponto a ser melhorado. A gente falou que, às vezes, ele alucina ali, ele fala umas besteiras, tá, que você tem que revisar. Mas é o começo de toda a tecnologia, eu acho que é assim, né? Eu me lembro, isso entrega um pouco a idade, mas lembro quando eu comecei a trabalhar lá com teste de celulares, tinha o primeiro celular com câmera, cara. Aí você pegava lá uma câmera e acoplava embaixo do celular, virava um negócio estranho. Você tirava uma foto, você nem reconhecia quem era que você estava tirando a foto. E na época a galera falava, pô, quem que vai querer colocar uma câmera num celular, acoplar, tirar uma foto que fica horrível, para que serve isso aí? E hoje você não sabe nem onde vende mais uma câmera digital, a não ser quem trabalha profissionalmente ou gosta muito de foto, tem lá, usa o celular como sua câmera fotográfica. Eu lembro quando, entregar um pouquinho mais ainda, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, o primeiro projeto que eu trabalhei foi de primeiro telefone colorido de uma das multinacionais aí, fabricantes de telefone. E aí, conversando com os amigos na época, falou, tô trabalhando lá no projeto, vai lançar o primeiro telefone colorido da marca tal. E eu lembro de um comentário de um amigo, falou, cara, parece minigame, eu não gosto disso, é estranho. Você olha um telefone colorido, parece que é minigame, tá? Sabe, parece que é o Game Boy na época, eu não lembro. Sabe, parece um Game Boy, não tem graça nenhuma. O celular é só para digitar ali, por que eu quero um telefone com tela colorida? E, cara, hoje você vê o que aconteceu. Então, eu acho que a gente está assim, numa virada de uma nova era, né? Uma revolução que está no começo, toda a tecnologia no seu começo tem problemas, tem dificuldades, mas acho que a chave não é deixar de usar por conta disso, é entender como usar da melhor forma e estar preparado para quando ele melhorar, você está apto a usar desse potencial todo. Bacana, legal. Bom, acho que é isso, pessoal. A gente tá caminhando para o final aí. Se alguém tiver mais algum comentário, o momento é agora. Vamos lá. Eu acho que por último aí só. Ah, perdão. Tá. Não, eu achei eu que era acho você. que Pode ir. como comentário final, eu acho que a gente precisa se preparar, né? Eu acho que são possibilidades novas que surgiram muito rápido. Então, pô, a gente tá falando, não fechou nem um ano que a gente teve o lançamento do GPT-3, né? E a gente já tá falando de uma revolução que tá acontecendo, e ela tá acontecendo não só das empresas para as pessoas, mas das pessoas para as empresas. Então, isso eu acho que foi uma grande sacada da OpenAI, a gente ter essa possibilidade de usar a ferramenta, o usuário final, né? Então, eu como desenvolvedor de software do CID, eu estou representando o nome da empresa, mas eu como Henrico, na minha vida privada, eu posso usar o ChatGPT para as minhas coisas. E o que tem me impressionado bastante são as pessoas utilizando o ChatGPT, não são nem as empresas, porque isso mostra que logo a gente vai chegar num ponto da sociedade
onde vai ser normalizado utilizar uma LLM, utilizar um Large Language Model para a gente tomar decisões nas nossas vidas. E isso acaba, de uma forma ou de outra, conversando com as empresas, porque quando muda a maneira como a gente age, como a gente consome, acaba mudando a maneira como o desenvolvimento é feito. Não tem como fugir de uma coisa dessa. Se todo mundo começar a usar roupa verde, logo as empresas vão ter que começar a botar os uniformes verdes. Não tem como. Uma coisa está 100% atrelada com a outra. E eu acho que assim, é da gente observar, se preparar e começar a enxergar essas oportunidades que com certeza vão ir aparecendo cada vez mais. Tem uma fala muito interessante do Nathan Myhrvold, que eu tive que procurar o nome porque eu sempre confundo, trabalhava na Microsoft, e ele diz que o software é expansível. Software é como se fosse um gás. Se você liberar aqui um software numa memória, num processamento, ele vai ocupar tudo que ele puder. E eu acho que o ChatGPT ainda não ocupou tudo que ele pode nas nossas vidas. Então, ele vai em algum momento estagnar, com certeza. Ele vai atingir um limite, com certeza. Só que eu acho que ainda falta bastante coisa, ainda falta a gente explorar muita coisa desse contexto assim de modelos de língua gigantescos. Eu estou feliz de estar trabalhando com isso e principalmente de ter participado aí. Agradecer o Otávio, o Felipe, o Léo. Foi muito divertido, gente. Isso aí, obrigado aí pelas considerações finais. Realmente, né, cara? Se todo mundo começar a usar, vira algo inevitável, né? Bom, mais alguém? Só fechar, acho que a gente falou bastante do chat GPT, né? Porque foi quem apareceu primeiro e acabou se popularizando, mas tem tido uma corrida muito grande para atingir essa concorrência. Então a gente vê hoje o Bard também começando a dar trabalho, começando a lançar, acho que ontem ou antes de ontem saiu a integração do Bard com o Maps, com o Gmail. Então a gente fala muito do GPT porque foi quem deu esse primeiro tiro, né? Saiu na frente. Mas a concorrência vai ser pesada. Então, acho que os concorrentes estão trabalhando para brigar de igual para igual. E acho que quem ganha somos nós, né? De ter novas ferramentas, novos plugins, extensões. E acho que dá para tirar muito proveito, tanto na vida pessoal, como o Henrique falou, né? Acho que o dia a dia, de usar para de mais diversos fins, até na empresa, que é o que nosso foco aqui nesse bate-papo de hoje. Verdade. Bem colocado, verdade. As concorrências estão vindo aí e pra gente é só ganho, né? Isso é verdade. Bom, então acho que é isso. Mais alguém? Otávio, quer falar alguma coisa? Só queria agradecer aí a oportunidade também, né? A gente decidiu fazer esse podcast, essa call aqui para falar sobre IA, mas para mim foi uma aula também. Gostei bastante das informações que o Léo trouxe, que o Henrique também trouxe. Queria agradecer a vocês dois por ter aceitado a nossa ideia aí. Acho que é isso. Beleza, legal. Bom, beleza. Então, gente, também gostaria de agradecer, reforçando aí o comentário do Otávio. Foi uma aula pra gente. Então, obrigado, Léo. Obrigado, Henrico. E espero que tenha mais oportunidades aí da gente sentar e poder debater esse assunto novamente, a gente poder atualizar também, né? Que logo mais vão vir as concorrentes, vão vir mais funcionalidades, então a gente tem que sempre deixar esse tema bem atualizado. Então, gente, muito obrigado aí pelas informações, obrigado por ter participado e até a próxima. Valeu aí!